Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu recebo hoje a Silene Bin. A Silene é CEO da Nova Solução Consultoria e do Instituto Enlace. Silene, obrigado por ter aceito o convite. Prazerzaço recebê-la aqui no nosso programa. Uma satisfação enorme poder estar com você presencialmente para falar da tua trajetória, para falar de toda essa carreira brilhante que você construiu e tem construído e como você tem ajudado empresas, principalmente em assuntos relacionados a supply, a procurement. Então, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui. Agora, são 21 anos dedicado à área de supply chain. Como é que você e quando você se viu como uma executiva na área de supply chain? Como é que você disse um sim para esse chamado e como é que está sendo essa história toda, Silene? Essa é uma ótima pergunta. Acho que como a maioria dos profissionais da área de compras e suprimentos, eu caí em compras, né? Tenho um amigo até hoje, que ele inclusive é meu mentor, ele atuava no Grupo Accor e um dia ele falou para mim, eu era da Ciba Geiger, que atuava em planejamento tributário e me via ali como, falando, isso não tem nada a ver comigo, acho que eu não me sinto competente aqui. E ele falou, Silene, eu estou saindo da minha posição, era uma área de compras, na época sinérgica, que a gente chamava na Accor, e acho que você tem tudo a ver com você. Eu falei para ele, mas eu nunca comprei nada, né? Não, lógico que você comprou, já teve restaurante e tal. Falei, bom, nesse aspecto é verdade. Então, no fim, acabei aceitando participar do processo e fui contratada e comecei em compras no Grupo Accor nessa área, né? E muito interessante, Luciano, que essa área, ela na realidade, como a maioria, só negociava. E um dia o meu diretor falou, Silene, tem uma negociação para fazer com o Grupo Compaq, lembra Compaq, né? Antigamente. A febre, né? E tem lá uma negociação grande para fazer e tal, vai lá. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou negociar? Como? Vou negociar o quê? Eu vou pedir desconto? Que desconto? Eu fiquei super perdida e entrei séria na reunião, inclusive o diretor, hoje é meu amigo, ele falava, Silene, você era muito bravo. Eu falei, não era brava, eu não sabia nada o que eu ia fazer lá, na verdade, né? Então foi assim que começou. E eu tive a oportunidade de, no Grupo Accor, participar de um projeto, depois de uns 2 anos, 3 anos que eu estava na empresa, de um projeto bastante inovador para a época, onde com uma consultoria eu comecei a entender o que eram as compras estratégicas. Então a gente fez um processo de transformação da área, eram 7 unidades de negócio na época, e teve esse processo de transformação, como eu falei, uma implementação de uma ferramenta eletrônica, e foi aí que eu me apaixonei por isso. Falei, puxa, eu quero isso para a minha vida, e estamos aí depois de 21 anos. Né? Agora, nessas 2 décadas, eu imagino o quanto o setor de supply, de procurement se desenvolveu, evoluiu e continua se desenvolvendo e evoluindo, né? Se puder, basicamente, Silene, fazer um paralelo do que nós temos hoje dentro das empresas, o que era antes, quando você começou, o que a gente pode, como experiência, compartilhar com o telespectador? Toda a abordagem estratégica de compras, ela iniciou em 1983, né? Com a globalização, com a perda da hegemonia do dólar, com o aumento do barril do petróleo. Então ali um consultor, né, que é o Peter Kralik, entendeu que suprimentos fazia todo sentido. Então essa abordagem ela ainda é muito recente, né? E quando a gente fez esse projeto na Accor em 2000, você vê, tinha mais ou menos uns 17 anos no Brasil, extremamente, foi muito inovador mesmo. De lá para cá, né, o crescimento, né, desse entendimento da importância de compras dentro das organizações ainda é bastante lento. Se a gente imaginar que uma indústria, por exemplo, de 100% que ela fatura, ela gasta 60%, né, eu tenho que ter um cuidado com esse valor. Né? Mas isso ainda não é uma percepção para a maioria das empresas, infelizmente, no Brasil.
Então, o meu desenvolvimento, ele vem baseado em como fazer isso, em como mudar as organizações, como capacitar as equipes, né, as pessoas, para esse entendimento e a importância que tem suprimentos dentro da organização como uma área geradora de valor. Né? Agora é bacana a tua história porque você não parou em aprender, se desenvolver e levar valor para as empresas. Você também escreveu um livro. Pois né? é. Como é que nasceu o Strategic Source? Como é que isso, em 2016, como é que você decidiu também abraçar mais esse lado de você transformar conhecimento num livro para poder ajudar ainda mais as empresas? Como é que nasceu isso? Eu me encaminhei também para a área de treinamento, né? E com isso a minha vontade de ensinar, de passar conhecimento para as pessoas e para os meus colegas, né? E aí eu tenho esse mesmo amigo que me indicou, né? Ele falava: Silene, você precisa escrever um livro, porque eu me dediquei nessa metodologia e eu acho que isso faz toda a diferença. E eu falei: mas como eu vou escrever um livro? Vou escrever um livro, eu não sei bem, será que eu tenho conteúdo para isso? E aí ficou essa ideia: não, você precisa escrever tal. E aí, em 2014, eu fiz um projeto numa indústria de pisos laminados e o CFO estava dando um treinamento, e no treinamento o CFO, eu passei um checklist lá de uma das etapas, ele falou: Silene, por que você não faz isso em todas as etapas? Aí veio a ideia, eu falei: puxa vida, vou escrever, se for fazer esse checklist, eu vou escrever um livro. Então o meu livro vai ser um manual. E foi a partir daí, então, que eu escrevi o livro como um manual, né? E aí eu vi que realmente tinha conteúdo para isso. E aí comecei a escrever, e esse meu amigo me ligava todo dia: e aí, o que você escreveu agora? Deixa eu ver, manda para mim. Então ele foi o meu motivador, né, para que o livro realmente saísse. Desde esse projeto até o lançamento foram 2 anos, 2014, 2016, e teve aí algum tempo de trabalho bastante dedicado, acho que uns 6 meses, onde realmente eu falei: agora eu vou escrever. Nunca ficou, não é ótimo, né? Mas falei: agora tem que... Agora e aí ele publiquei ele. Você, como bem mesmo disse, começou de uma maneira despretensiosa na área de supply, na área de procurement, e hoje você tem livro, você tem uma contribuição reconhecida no mercado brasileiro na área de procurement, você é uma influenciadora dentro desse segmento. Olhando para trás, assim, o que passa na sua cabeça nessa jornada toda, nesse acúmulo de experiência, e hoje você ser reconhecido como uma autoridade na área de procurement, na área de compra, Silene? É bastante gratificante, né? Recompensador, porque quando a gente começa algo novo, é difícil, né? A gente tira a gente da zona de conforto, a gente não sabe bem aonde quer chegar, mas eu sempre tive o propósito de, depois que o bichinho da consultoria me mordeu lá, eu sempre tive esse propósito de realmente seguir com isso, passar conhecimento, fazer a diferença, não só para as pessoas, mas para as empresas, e deixar um legado, né? E quando isso eu vejo sendo reconhecido, é muito bacana, né? Me dá mais ainda energia para continuar e, né, melhorar, ser melhor, aprender mais, porque eu acho que a gente aprende a vida inteira, graças a Deus, né? E continue realmente podendo influenciar pessoas, inspirar pessoas nos nossos treinamentos, nas mentorias que eu faço. E é isso, né? Eu faço isso com muito amor, eu realmente sou apaixonada. Eu acho que a gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz, né? Como é que foi a escolha de você deixar o meio corporativo para ter um negócio próprio? Como é que foi esse desafio? Eu sempre quis ter o meu plano B, né? Porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, depois de ter muita experiência, né? Certa idade é ruim, né? Mas depois de uma certa experiência, você tem que dar lugar, ou o mercado prefere os profissionais mais jovens e tal. E também a gente, né, quer buscar outros desafios. Então, meu plano B sempre foi voltado para o mundo acadêmico, né? Mas chegou uma determinada hora, depois desse projeto da Accor,
eu atuei numa consultoria, depois eu atuei numa outra empresa onde eu criei uma área de negócios, né, que inclusive foi parceiro da Accor. Criei essa área de negócios e aí eu falei, puxa, se eu posso fazer isso aqui, por que eu não posso ter o meu negócio? E foi aí então que eu realmente resolvi empreender e com muita resiliência hoje estou aqui. Muito bom, Silene. Eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Silene Bin. A Silene é CEO da Nova Solução Consultoria e do Instituto Enlace. Nós voltamos no instante. Nessa série de vídeos, estamos te convidando a olhar com mais atenção para os processos internos da sua empresa. Agora que você já sabe a importância de ter processos internos bem definidos, está na hora de agir. O primeiro passo é saber no que você precisa mexer. Nossa dica é: liste todos os processos internos, invista o tempo que for necessário e conte com a ajuda dos demais gestores. Faça um mapeamento, indique os colaboradores responsáveis por cada atividade, as ferramentas, aprovações necessárias, os objetivos esperados para cada uma delas e outros pontos relevantes. Se algum processo parece confuso e não tem todas essas informações, já é um bom sinal do que precisa ser mudado. Siga listando tudo o que conseguir, sinalizando o que falta. Depois de organizar tudo como é feito hoje, as correções vão ficar mais claras. Preste atenção em alguns pontos. Estude melhor os seus concorrentes. Olhe no seu redor e veja como os seus concorrentes podem te ensinar a fazer melhor. Aprenda com os pontos fortes deles, deixando para trás métodos antigos e poucos eficientes que a sua empresa ainda pratica. Olhe para o seu negócio com honestidade. Identifique também aspectos em que seus concorrentes ainda seguem ultrapassados, pois há uma chance de criar uma vantagem competitiva para você. Integre os setores da sua empresa. Eles são peças de uma engrenagem e são essenciais para o bom funcionamento uns dos outros. Marketing e vendas devem caminhar juntos, tendo uma boa sinergia. Financeiro sempre alinhado com o controle de estoques, com os investimentos e a necessidade de cada setor, sendo bem gerenciado através de um processo previamente mapeado do começo ao fim, que leve em consideração as particularidades da empresa. Tratar a organização como um aglomerado de setores é um erro enorme. Isso quer dizer que os setores precisam manter uma boa comunicação entre si, principalmente um deve entender como o outro funciona. A comunicação facilitada é a chave. Por isso, no próximo vídeo, vamos falar sobre o principal pilar dos processos internos e o maior responsável por tudo funcionar, as pessoas. Não perca! Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Silene Bin. A Silene é CEO da Nova Solução Consultoria e do Instituto Enlace. Silene, eu queria voltar um pouco sobre o Strategic Sourcing, né, como processo, como metodologia. Sabe que processo tem começo, meio e fim. E se você não tem um processo estruturado, não necessariamente você pode ter a garantia dos seus resultados. Você sempre foi uma executiva e uma consultora que valorizou o processo estratégico, metodologia. Olhando com a visão das empresas, como é que você entende que há essa aceitação ou essa resistência à metodologia, a processos estruturados, principalmente quando a gente fala de uma área tão estratégica que é a área de compras, que é a área de supply chain? Como é que você vê essa tua visão de processos estruturados e metodologia comparado à visão que as empresas têm hoje? Hoje, Luciano, eu posso dizer com certeza que a maioria das organizações no Brasil, diria que em torno de 80%, ainda trabalham no processo focada no processo transacional, no processo operacional de compras. E mesmo nesses processos transacionais, sem processos, né? Trabalham apagando incêndio de uma forma totalmente reativa. O entendimento da importância de suprimentos dentro da organização ainda é da minoria das empresas. Né? E aí eu fico muitas vezes fazendo uma reflexão sobre o porquê disso. Para mim tem duas razões, né? Primeira é a capacitação das pessoas, dos profissionais. Existe um medo muito grande de mudança.
de adotar, por exemplo, uma metodologia como essa, porque ela vai tirar você da zona de conforto totalmente. Eu costumo dizer que você adotar uma metodologia como Strategy Source é desconstruir aquilo que você já sabe para fazer uma nova construção de um novo conhecimento, né? Então, essa resistência ela existe por parte dos próprios profissionais e, consequentemente, da organização. Porque se a área não gera valor, né, ela é uma área só totalmente transacional, por que eu vou investir? Né? Por que eu vou dar credibilidade para ela? Então, é um círculo vicioso nessa questão do entendimento da importância de compras dentro das empresas. Você acha que é por isso que, em função desse posicionamento, que a área de compras sempre foi uma área, não digo mal vista, mas uma área difícil de se relacionar? Sim, porque ela se fecha nela mesma, ela não se relaciona nem com a organização, não existe um trabalho colaborativo, nem com os fornecedores, porque é muito importante você ter esse relacionamento com o mercado fornecedor, porque de onde vem inovação, de onde vem informação, né? E ela fechada em si mesma é ali, então atuando de forma reativa, sem trazer inovação, sem gerar valor percebido pela organização, né? Você pergunta para o profissional, qual é o seu valor? Qual o valor que você gera? Não, eu faço isso, aquilo, tal, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é percebido pela organização? Aí, né, todo mundo para, né? Então, por que não é percebido? Porque você não gera valor relevante, você não gera valor sustentável, você não mostra o que você está gerando, né? E você acha que isso hoje é em função da cultura da organização ou, e você já falou um pouco sobre isso, sobre o preparo de fato dos profissionais? Porque, por experiência própria, não é muito fácil você se relacionar com pessoas da área de compras, né? Eu não sei se elas têm, entre aspas, um empoderamento em função do posicionamento que elas têm ou se é eventualmente o próprio perfil necessário para essa função. Você consegue entender que você que foi e que é uma pessoa da área de compras, essa dificuldade de se relacionar com esses profissionais, ou você acha que isso é um tabu que já não existe mais, Silene? Não, existe essa dificuldade e não é por conta das empresas, é por conta da atividade, né? Porque, teoricamente, o comprador era um negociador. Então, um negociador tem que ser, né, como eu comentei no início, tem que ser mais sério, não pode conversar, não pode interagir com o fornecedor. E aí ele também se torna mais fechado para a operação, porque ele não entende aquilo que precisa ser comprado. E a operação às vezes também não sabe, mas ele teria que fazer essa tradução, né? E depois ele não tem tempo. Ele não tem tempo, ele está sempre apagando incêndio. Então, este relacionamento, ele é extremamente difícil. Ele é difícil, sim. E muitas vezes, na maioria das vezes, por conta desse contexto, né? Desse cenário caótico que compras vive. Você também, nessa tua jornada, tem um viés aí acadêmico, né? Como é que também você optou por estar em universidade para poder compartilhar, inclusive em cursos de pós, as suas experiências na área de procura, na área de compra, Silene? Como é que foi mais esse passo também dentro de outros tantos passos que você já deu na tua carreira? Dar aula fazia parte daquele meu plano B, né? E aí eu, um dia, conversando com um amigo, fiquei sabendo que ele estava dando aula numa universidade, falei, eu também quero. Ele falou, ok, falou, na próxima semana eu estava dando aula numa universidade, qual era o assunto? Administração. Administração. Tive que estudar e tal. E aí foi super bacana a experiência, cansativa, mas bem bacana. E aí veio o projeto da Accor, onde eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, né, dentro do projeto. E quando eu resolvi empreender, eu falei, bom, uma das atividades vai ser treinar na metodologia de Strategy Sourcing, que é a minha expertise. E foi aí que tudo começou. Então, primeiramente, eu comecei a dar aulas numa escola que agora eu não lembro o nome, e aí através do Enlace, né, que é o Instituto Latino-Americano de Compras Corporativas, que é a nossa empresa, e aí veio a parceria, por exemplo, com a FIA, né, com o Fábio Cerquinho,
que hoje é meu parceiro. Hoje ele é um dos fundadores do CIEC, que é o Centro Internacional de Estudos de Compras. E aí, essa coisa dos treinamentos em company, dos treinamentos abertos, isso tomou um volume bacana, tanto que é um dos nossos principais negócios hoje. Você falou do Enlace, eu queria entender um pouco esses dois negócios que você tem, né? Tanto a consultoria, a nova solução e o instituto, né? Como é que eles interagem e o que tem cada um como propósito, como finalidade, Silene? Ok. Quando eu resolvi empreender, então eu fundei a Nova Solução Consultoria, que é uma consultoria de nicho, boutique, digamos, que atua especificamente nas áreas de suprimentos, olhando a abordagem estratégica. Então, nos processos de transformação, na capacitação, nos processos de redução de custos e nos treinamentos assistidos que a gente faz na implementação da metodologia de Strategic Sourcing, né? É um treinamento on the job com a ideia de fazer a transferência de conhecimento para aquele profissional dentro da organização. E normalmente isso é um processo de longo prazo, né? Médio e longo prazo. O Instituto Enlace é o nosso braço educacional, né? Da educação corporativa. Então, aqui no Instituto a gente tem todos os cursos abertos, né, de prateleira, digamos assim, os principais cursos, e todos se conversam com abordagem estratégica, os treinamentos em company, e alguns programas, por exemplo, o programa de certificação de profissionais em compras estratégicas, o programa de formação de compradores, né, que é o GSEC e o FPC, e eles têm o objetivo, todos com o mesmo propósito, de formar profissionais com essa visão estratégica, né? Então eles se conversam, eles se complementam, né? Então a consultoria complementa o Enlace com conhecimento e vice-versa. Estamos vivendo aí, pouco mais de um ano, coisas que a gente nunca imaginou que nós fôssemos viver antes, mas é uma realidade, né? Como é que você tem visto essa área de compras, de procurement, de supply, se acomodando no bom sentido em se adaptar a essa nova fase, esse novo normal que tanto se diz? Como é que você está vendo as empresas hoje olhando especificamente para a área de procurement dentro desse novo normal que a gente está vivendo, Silene? A maioria das organizações foram pegas de surpresa, né? Eu acho que isso tem um lado positivo, no meu entender, que fez com que as organizações entendessem que suprimentos é uma área que ela pode ser flexível. Tanto que ela saiu do modo presencial 100%, ninguém nunca imaginava que uma área de suprimentos pudesse trabalhar remotamente, né? E hoje eu tenho clientes que estão 100% remoto, trabalhando virtualmente na área de compras. Então isso já foi um ganho muito grande, né? Essa quebra de paradigma. A outra quebra de paradigma é o investimento, as organizações fazerem investimento na área de compras com computadores, né? Todos agora têm um notebook, trabalham em casa, né? E a necessidade de se automatizar os processos de compras. Eu ainda estou falando do processo transacional, hein? Automatizar os processos para que né, essa questão de estar longe, distante, possa acontecer, fluir de uma forma mais natural. Agora, em relação à atuação de compras, muitas empresas estão passando por momentos de adaptação bastante fortes, né? Com a ruptura de fornecimento, mercados que estão aí totalmente desbalanceados. Então isso pode mostrar para algumas organizações a necessidade, né? Se tiver um olhar positivo em cima disso, a necessidade de uma reestruturação, de uma revisão dos seus processos, de uma nova abordagem, não é? Abordagem estratégica, olhar suprimentos como uma área que gera valor e não como uma área processual, né? O processo ele é necessário, mas ele tem que acontecer com um foco diferente do que a de redução de custos, sustentabilidade, etc. Tenho 30 segundos para encerrar essa nossa conversa. Olhando para o futuro, qual é a visão que você tem da área de compras, Silene? Não, a área de compras tem, como é que eu vou dizer, tem aí
uma oportunidade muito grande de realmente fazer a diferença para as organizações, né? Não só como redução de custos, mas também como uma área geradora de receita para a organização, né? Fazendo parte dos processos decisórios, das definições estratégicas da organização. É isso que toda a organização deveria buscar da sua área de suprimentos, e assim como os profissionais que atuam. Silene, prazerzaça tê-la aqui no programa, muito obrigado por ter aceito o convite, parabéns por toda a trajetória profissional, o convite é permanente, sempre que você tiver novidades, o convite é permanente para você estar aqui conosco. Muito obrigado. Agradeço, Luciano, agradeço a todos, obrigada. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV, lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana, até lá.